Dos três, para a depressão, para a ansiedade e para o burnout, os fatores de risco são os mesmos. Na verdade, isso é para praticamente todas as síndromes, transtornos, fobias, né? A gente fala desses fatores de risco aqui. Quais são? Fatores biológicos, fatores psicológicos e fatores sociais. Então, a gente até diz que o ser humano é um indivíduo biopsicossocial. O que significa isso? Que uma parte de mim é minha, nasceu comigo, que são os meus fatores psicológicos, né? É da minha personalidade, é como eu leio o mundo, tanto é que eu posso ter um irmão gêmeo, e o meu irmão gêmeo, minha irmã gêmea, ela lê o mundo de um jeito, eu leio o mundo de um jeito bastante diferente, porque a minha personalidade faz com que o meu filtro seja, né, que enxerga o mundo, seja um filtro diferente do que a minha irmã gêmea enxerga esse mundo. Tem os fatores biológicos, que a gente está falando de herança, genética, emocional, que é aquilo que vem comigo, aquilo que está na minha história, aquilo que os meus antepassados viveram, aquilo que a minha mãe traz ali com ela, meu pai traz com ele. Então, isso também impacta muito, na verdade, o fator biológico é um fator altíssimo de chance da pessoa, né, saber, a pessoa tem um fator de risco para desenvolver depressão, fator de risco para desenvolver ansiedade. Porque se a mãe teve depressão ou ansiedade, então o pai, enfim, a gente tem que ter esse histórico familiar, interessante que você tenha histórico familiar, para saber que essa pessoa, ela tem chances de desenvolver aquilo. Mas vai depender dos fatores psicológicos e dos fatores sociais, que é o que a gente vai falar agora, para saber se realmente, se essa combinação de genes, essa chance aqui vai pulverizar, vai acontecer ou não. Então, o que significa fatores sociais? É o ambiente, as experiências que a pessoa tem ainda na vida intrauterina. Então, como foi essa gestação? Como foi o parto? O parto conta muito, o momento em si do parto, né? Ele conta muito. As experiências que essa criança, mesmo que ela não se lembre, que tenha ficado no inconsciente, mas as experiências que ela teve com 1 ano de idade, com 2 anos de idade, e principalmente as experiências que a pessoa vivencia com bastante frequência, ou seja, a gente não está falando de um evento ou de um trauma que aconteceu uma vez só. A gente está falando de um ambiente que a criança cresce. Então, se ela cresce num ambiente muito opressor, ou seja, todos os dias tem invalidação ou tem negligência, mesmo de uma forma sutil, velada, isso impacta, sim. Isso aqui é um fator social. Porque essa pessoa, ela pode ter esses genes da família, ela pode ter a personalidade dela, mas se ela crescesse num outro ambiente, numa outra cultura, num outro país, provavelmente não, porque a ciência comprova isso, né? Comprovadamente, ela se desenvolveria de uma outra forma. Então, nós somos esse misto, né, de fatores biológicos, fatores psicológicos e fatores sociais. E aí, nessa combinação aqui, que a gente vai ver como esse ser humano se desenvolve, quem ele é, principalmente na vida adulta dele. É porque da infância até mais ou menos os 18 anos de idade, que é quando o córtex pré-frontal aqui ainda está sendo formado, está sendo constituído, não está totalmente, ele vai se moldar, vai finalizar aqui mais ou menos por volta dos 25 anos. E por que a gente tem que esperar isso? Por que isso aqui é importante? Porque isso aqui, inclusive, é como se avaliam as consequências das nossas ações. Então, aqui, enquanto isso aqui não está desenvolvido, a gente está falando de um ser humano imaturo e moldável ainda. Depois fica um pouquinho, nada é impossível, fica um pouquinho mais difícil realmente a gente fazer os manejos. São manejos mais desafiadores, né? Quando a gente pega um cliente já com 60 anos, claro que o desafio para ele se flexibilizar para a vida tende a ser mais desafiador do que com um jovem de 15 anos de idade, tá? Então, os fatores sociais, eles impactam os fatores psicológicos como os fatores biológicos. Então, como dito, eu trouxe aqui, eu destaquei aqui os fatores de risco do burnout, mas até antes da gente falar, eu entrar aqui nos fatores de risco do burnout, né, o que faz uma pessoa, então, desenvolver o burnout, que, como eu falei, tem características muito peculiares e pode ser aqui já o início de uma prevenção, se você se identificar com algum desses pontos aqui. Eu quero antes citar um caso que eu atendi, né, mantendo claro toda a ética e o sigilo que se deve ao caso,
apesar de também ter atendido vários casos, eu tenho, no momento, clientes que a gente vem trabalhando realmente o burnout, mas tem um caso que eu considero até muito bonito, que foi de uma cliente que na primeira sessão, isso já deve ter já tem mais de 2 anos,